Então vamos lá. Boa noite, meninas, mulheres maravilhosas. Hoje a gente vai falar sobre sentir, sobre sentimento. Mas antes de tudo, eu quero me apresentar. Eu sou Simone, eu sou filha do José e da Graça. Então não é de hoje que eu venho sentindo essa força e resgatando as minhas raízes, né? Então hoje eu sou casada com o Carlos, que é o meu parceiro de jornada. Então sou consteladora, sou aprendiz da alma feminina, que eu acho que para mim, é o que me livrou de muitas coisas, que me resgatou de lugares muito distantes de mim. Então, meu maior diploma é esse, né? Então, sou uma codependente em recuperação, sou uma pessoa que gosta de estudar a alma, a mente, então estou aí sempre aprendendo. E faço curso de psicologia, né? Faculdade de psicologia. Então, a ideia da academia, da terapia, é que esse meu trabalho seja voltado para esse universo feminino, né? Então, aqui eu não quero trazer receitas prontas, porque já comprei receitas prontas de internet, de faz isso que vai dar certo, e não dá certo. O buraco é muito mais embaixo. Então, se vocês quiserem uma mudança genuína na vida de vocês, por favor, não comprem esses cursos que o povo fala, como fazer tal coisa em 10 dias. Não, gente, pelo amor de Deus, vocês vão jogar dinheiro fora, vocês vão rasgar dinheiro. Então, tudo bem até aí? Vamos para a prática. Vamos falar um pouquinho da teoria primeiro. Então, de onde vem esse sentir, né? O universo feminino, ele é basicamente, ele é interno, né? Então, o nosso órgão feminino, ele é interno. Então, daí a gente já tira que tudo nosso é interno, tudo nosso é para dentro. Então, o Jung, ele fala que o logos é o masculino, então é o nosso fazer, é a nossa lógica, logos de lógica, de pensar. Então você pensa assim, né? Então, logos, a lógica, então esse é o masculino. Todos nós temos o masculino e o feminino. O Eros é o feminino, é essa conexão que a gente tem de relacionamento, de receptividade, né? Nosso órgão recebe, né? Então é o sentir. Então esse conceito de Jung, ele é muito eu senti como algo mais valioso, sabe? Independente, ele é muito importante para nós. Então, deixa eu avançar aqui. Fiz uma colinha aqui, um material bem bacana. Depois eu posso compartilhar com vocês. Vamos lá. Então, quero fazer algumas perguntas para vocês. E vocês só levantem a mão se sim. São só 4 perguntinhas. Você é uma pessoa excessivamente lógica e rígida por medo de se machucar? O seu corpo é visto como uma máquina, ignorando os sinais de cansaço, de dor. Então, se é a pessoa que suporta muito dor, que fica cansada e esquece que está cansada e vai resolver mesmo assim, não descansa. Então, você é o tipo. Sim para tudo, né? Você é o tipo de pessoa que só sabe fazer e dar, mas sente um vazio profundo porque não consegue ser receptiva. Aquela pessoa que doa, 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 mas quando alguém fala assim, nossa, como seu cabelo tá bonito, você não sabe nem como agradecer, né? Então, você tem a última pergunta. Você tem a sensação de que a vida é cinza, onde se cumprem tarefas, onde você perdeu meio que o sabor das coisas. Então, sinto dizer, tem uma notícia boa e uma ruim. A boa, não, vou começar pela ruim, né? A ruim é que estamos com o feminino ferido. A boa é que vocês estando aqui, vocês vão começar a entender e partir para a cura do feminino. Então, parabéns para vocês que estão aqui. Esse é um passo muito importante para a vida de vocês, porque quando a gente está muito na superficialidade, a gente não enxerga o quão profundo são as nossas dores. E quando a gente decide mergulhar, é um ato de coragem, tá? Então, assim, parabéns para vocês que estão aqui. Agora vocês estão com papel e caneta na mão?
Existem três tipos de sentir, tá? Ah, tem um sentir. Eu estou indo rápido demais, devagar. Vou desacelerar, que eu acho que eu estou acelerada. Existem três tipos de sentir. O primeiro deles, a gente nasce dentro do sentir. O que que eu senti? O que que é nascer dentro do sentir? O sentir ele é muito maior do que nós. Por exemplo, quando a nossa avó estava grávida da nossa mãe, a gente já estava dentro da nossa avó, porque os óvulos são contados, né? Então a mulher já nasce com os óvulos. Então, quando a minha mãe estava sendo gerada pela minha avó, eu já estava lá, e vocês também. Então, a gente já sentia as dores da nossa avó quando ela estava grávida. Então, você imagina de quão longe, de quão para trás já vem essa dor. Então, essa dor é uma dor ancestral, é um sentir ancestral. Então, anota aí, ancestral, no papel de vocês. Então, como todas vocês já fizeram constelação, então é essa carga emocional que a gente herda do nosso sistema. É uma coisa herdada, ela é genética, ela vem junto com o nosso nascer. Então, são os nossos, o clã que a gente participa, né? Eu vou dar um exemplo para vocês terem um pouco mais de clareza. É como se a gente nascesse, é o clima da região onde a gente nasceu. Então, por exemplo, nasci na Antártida, é o clima daquela região. Nasci na América do Sul, é o clima daquela região. Então, é onde você não escolheu nascer lá, mas ela te molda, né? Então, você não vai usar uma roupa de frio no lugar quente, porque você não nasceu nesse lugar. Então, o que que reflete na gente? Então, são dores, medos e padrões de comportamento. Então, que correm na nossa vida. Sabe quando você sente uma tristeza? Você fala assim, de onde é que veio essa tristeza? Nem estava triste, do nada uma tristeza. Então, assim, pode ser que sejam várias gerações de mulheres tristes. E aí a gente carrega essa tristeza dentro de nós, tá? Aí, a tarefinha de agora. Até aí, tudo bem? O sentir ancestral? Então, a tarefinha. Agora vocês vão anotar. Não, vou passar o conceito primeiro e depois a gente volta. Que aí a gente vai fechar melhor. Então, vou para o próximo. O próximo é o sentir familiar. Dentro da psicologia, existem fases do desenvolvimento, que vem da infância, adolescência, e o adulto e ficar idoso, né? Ficar velho, já caminhando para a morte. E no sistema familiar, quando a gente fala de dessa primeira infância, dos 0 anos, né, a partir do momento que você nasce até os 7 anos, é essa primeira infância. Então, esse é o sentir familiar. Por que que ele é assim? Porque a gente se molda pela nossa família, pelas pessoas que a gente convive. Então, a gente não tem domínio das nossas emoções. Então, as nossas emoções são com base no que acontece na nossa casa. Então, se meu pai está brigando com a minha mãe, se meu pai está. Por exemplo, minha mãe não está em casa, está fora, eu fico, minha tia que me cuida, ou qualquer outro exemplo, e a criança ela não tem domínio de separar o que que é do outro e do que é dela. Então, o que que ela faz? Ela absorve. Tanto que quando uma criança até os 7 anos fica doente, a gente observa os pais, a relação dos pais. Porque a criança não tem autonomia das suas emoções, ela não tem repertório. Então, ela não sabe o que é dela e o que é dos pais, né? Do familiar, independente de quem cuida da criança. É aquela pessoa que fica com a criança nesse tempo, né? Então, aqui, vou dar o exemplo, deu o exemplo lá do lugar onde a gente nasce, né? Aqui é onde a gente, é a temperatura da casa. Então, se a gente está no Canadá, no inverno, e a nossa casa é quentinha, ok, né? Então a gente está num ambiente seguro e tal.
Mas a gente está lá no meio da neve, a casa é fria, a gente, inconscientemente, a gente acha que aquela casa é segura, mas ela não é segura, porque ela traz alguns perigos para nós, tá? Então, aqui acontece muita relação de simbiose, que é a junção, assim, né? Que a criança acha que é a mãe. Vou dar um exemplo. Uma vez a Kátia, minha cunhada, saiu com meu irmão, e Marina era bebezinha. Aí saíram só os dois, acho que ela tinha uns 3 anos. E aí, falando da Marina, quando a gente falando da relação simbiótica, quando eles saíram e deixou ela comigo, deixou a Marina comigo sozinha com 3 meses, ela não parava de chorar. Por quê? Porque ela precisava da mãe dela, porque quando a gente é um bebê até 7 anos, a gente acha que é junto, né? A gente acha que a gente é um só com os nossos pais, principalmente com a mãe, por conta do cordão umbilical, né? A gente cresce dentro da mãe. Deixa eu só recapitular para mim, Michele. A gente está falando das nossas dores, de onde é que vem o sentir, tá? O sentir, ele vem de 3 níveis. A gente estava falando do segundo. Então, vou só voltar ao primeiro, tá? E aí eu repito o segundo e a gente vai para o terceiro. O primeiro, ele é o sentir geracional, ancestral, transgeracional, na verdade. Porque quando a gente estava na. Quando a nossa mãe estava na barriga da nossa avó, quando a nossa avó estava grávida da nossa mãe, a gente já estava na nossa mãe, certo? Porque toda mulher nasce com os óvulos contados, certo? Todo mundo nasce, as mulheres nascem com um número X de óvulos. Ou seja, quando a gente estava na barriga da nossa mãe, quando a gente estava na barriga, quando a nossa mãe estava na barriga da nossa avó, a gente já estava lá. E a gente sentia todas as dores da nossa avó. Então, esse é o sentir ancestral. Então, às vezes, são medos que a gente carrega, dores, sentimentos que a gente não sabe de onde vem. Que fala, nossa, do nada eu senti uma tristeza. Pode ser que seja uma dor ancestral, que não seja necessariamente nossa, tá? Deixa eu ir para o próximo, então. Até aí, tudo bem? Eu fiz só um resuminho. O sentir familiar é a nossa convivência com os nossos pais, é a nossa casa em si, que ela geralmente dura até os 7 anos. E nesse momento, a criança não separa o que é dela e o que é do pai, dos pais, né? Ou das pessoas que a criaram. Então, a criança, ela tende a sempre se sentir que precisa ajudar o pai, ela está naquela fase de validação, então ela precisa saber se ela vai ser aceita, ela sente uma insegurança e ela absorve tudo que está no meio dela. Então, ela não tem um filtro do que é dela e do que é dos pais. Então, aqui acontece a simbiose, e acontece muito assim, é questão de sobrevivência. Então, se você vê a sua mãe chorando, você quer tomar partido dela, né? Então, você quer, de alguma forma, saber por que ela está chorando, quer ajudar de alguma forma, então você aí começa a inversão dos papéis, né? A gente começa a ficar maior que os nossos pais. Até aí, tudo bem? Então, essas duas primeiras, elas são, como é que eu posso dizer? Ela vem com a gente. Então, é a bagagem que a gente carrega, é a mochila que a gente carrega, e a gente precisa olhar para o que tem dessa mochila, né? O conteúdo que tem dentro dessa mochila, para começar a tirar. Então, assim, tem muita gente que acaba virando adulto, adulto de idade, mas não adultece no seu emocional. Então, a constelação, ela trabalha muito essas duas questões, o ancestral e o familiar, para conseguir liberar essas questões que são muito do nosso sistema, muito da nossa família, do nosso clã, das coisas que a gente viveu quando era criança, principalmente, para depois ir para a vida adulta. Então, eu vou falar agora do sentir individual, que é aquele sentir adulto. Quando você rompe o cordão umbilical de fato, da sua família, e vai. Então, o ideal é começar a partir dos 7 anos, que é quando a criança vai para a escola, ela começa a ter seu próprio repertório, ela começa a ter amiguinhos, então ela começa a sentir ciúmes, aí alguém fala, não, ciúmes é feio, divide a sua boneca com a amiguinha, é feio bater, tudo
a gente começa a ouvir muitas histórias, não só nessa parte, a partir dos 7 anos, não é? Mas em toda a nossa vida infantil, principalmente. Então, aqui começa a maturidade. Então, como eu usei o exemplo da temperatura, aqui é a nossa própria temperatura corporal. Então, a gente está com frio, a gente está com febre, então é o nosso corpo, né? Então, a gente deixa de sair, deixa de ser o externo e volta para dentro, né? Então, o ancestral é o ambiente que a gente nasceu, né? A região que a gente nasceu. Então, dei o exemplo do Canadá, de um lugar bem frio. A casa, uma casa quentinha ou uma casa fria. E a nossa temperatura. Então, vem do amplo para o estreito. Até aí, tudo bem? Então, nesse estágio individual, é o estágio de liberdade, é onde a gente começa a não querer mandar no clã, porque a gente está querendo sempre mudar o que aconteceu, mudar minha mãe, mudar meu irmão, mudar o passado, mudar. A gente está sempre querendo mudar. E quando a gente chega nesse sentir individual, as pessoas têm liberdade e a gente também. Então, aqui há esse rompimento. Então, com o papel e caneta na mão, vou pedir para vocês anotarem três emoções de cada um. Então, do ancestral. Pensa, poxa, eu vou dar um exemplo meu. Eu sempre senti uma raiva, uma raiva. Falei, gente, mas não tô com raiva de ninguém. Raiva, raiva. E aí eu fui descobrir que é uma raiva ancestral. Não era uma raiva nem do meu sistema familiar, mas era uma raiva que vinha de outras mulheres, né? E aí vai se perpetuando ao longo das gerações. Eu falei, tá, vamos tratar essa raiva. Então, a raiva é um sentimento ancestral. Então, elenque aí pelo menos três de cada. Do familiar, então, era aquilo que vocês sentiam na infância, dentro da casa de vocês. Não precisa compartilhar aqui, tá, gente? É um material para vocês, tá? E o individual, vocês como adultas, vocês falam assim, não, isso eu sei que é meu. É meu, eu trago. Pode falar, né? São três de cada? Três de cada, pelo menos, para Tá, a gente ter um tá, repertório maior. tá. Aí vou dar um tempinho para vocês. Quando terminarem, levanta a mão. Se tiver dúvida também, pode falar. É difícil, eu confesso que penso e não. É difícil. Conseguiu quantos até agora? Um de cada, pelo menos? Uma de um. Uma de um? Você pegou Tá o bom. nível. E não é por falta, sabe? É por não, acho que não saber identificar mesmo. Não sei. Tá. Isso é comum mesmo. Ó, o Paul Ekman, ele é um psicólogo. Quando vocês estão pensando, eu vou falando, porque aí talvez possa ser que ajude. Ele lista 7 emoções universais, que é a alegria. Ele fez um teste com várias tribos na África. E aí ele identificou que todo mundo tem esse mesmo padrão, né? Ele validou essa teoria lá, que é alegria, tristeza. Tipo, todo mundo, quando tá alegre, sorri. Quando tá triste, faz cara de tristeza. Quando tem medo, faz aquela cara de nossa, não me toca, né? O medo do luta ou fuga, né? Tem a raiva, o nojo, ou a aversão, né? O nojo, tipo, nossa, que alimento ruim, tipo, tá feio. Né? Aí tenta imaginar, tenta fazer vocês assim, vamos de novo, feliz. A tristeza, o medo, a raiva, o nojo. Gente, tô filmando isso aqui, pelo amor de Deus. Os avós, né? Então, esse, senti, esse, esses sentimentos, né, precisam ter um lugar, né? A gente precisa começar a dar um lugar para eles e nomear. Depois eu vou mandar para vocês tipo, ele parece uma mandala com as principais emoções. Vou mandar lá no grupo. E aí vocês vão começar a identificar nomes, porque a gente vai aprender a nomear os nossos sentimentos.
Por que nomear os nossos sentimentos? Quando a gente nomeia, fica mais fácil de dar um lugar para ela, né? E aí, com isso, a gente consegue trabalhar aquela emoção ou aquele sentimento. Deixa eu só diferenciar emoção, sentimento e humor, né? Vocês sabem a diferença? Mais ou menos. Não. A emoção são essas que eu falei, que ela é meio, sabe uma onda? Você tá lá na praia, aí você toma um capote. Às vezes é uma raiva, às vezes é uma alegria, então você tomou um capote. É a onda que vem de uma vez. E essa emoção, ela tem uma reação química na gente. Ela vai direto no nosso cérebro, e aí a primeira reação, você não pensa, você só tá lá. Ela só acontece. Então, tem gente que não gosta, sei lá, uma comida aí que vocês odeiam. Só de exemplo. Uma buchada. Buchada. Alguém chega e fala, nossa, Michele, olha que delícia essa buchada. Gente, você pode tentar segurar, mas você vai fazer cara de nojo. Vai fazer. Todo mundo faz. Aquela pessoa que você não gosta, aí ela passa lá, aí alguém fala lá, sua amiga. Aí você faz cara de desprezo. Não é assim? É a primeira reação. A gente não pensa, a gente só vai. E o sentimento é o acúmulo dessas emoções. Por exemplo, esse exemplo que eu falei quando a gente não gosta de alguma pessoa e ela passa. A gente acumulou tanto essa emoção do desprezo, foi dando um significado para esse desprezo que ele virou um sentimento em relação àquela pessoa. Então, o sentimento ele é mais elaborado, ele é um pouco mais profundo, ele é um pouco mais racional. Às vezes a gente consegue segurar a cara, mas a gente não consegue segurar o sentimento, né? Então, não gosto daquela pessoa. Não foi um episódio que fez você não gostar daquela pessoa. Foram vários episódios e aí você criou um conceito dentro da sua cabeça. E aí esse conceito é o sentimento. E por último, o humor. O humor é o constante desse sentimento, né? Então, quando a gente fica muito triste. Então, bateu uma tristeza, hoje eu tô na bad. E aí, só que você passa o dia inteiro na bad. 2, 3 dias, 4, 5 meses, anos. Então, você ficou muito tempo nessa tristeza. Aí se torna uma depressão, se tornam outras patologias, né? Então, o humor, ele é mais denso, digamos que é a consolidação de muito tempo nesse sentimento que não foi elaborado, né, que não foi digerido, que não foi processado, e aí ele acumula, 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 tanto que ele vai determinar o seu humor. Tanto que depressão, ansiedade são transtornos de humor. Tá? Então, só para diferenciar um pouquinho. Então, quando a gente não sente, a gente transforma o nosso corpo, deixa o nosso corpo mais rígido. Então, a gente tem, por conta desse desamparo que a gente teve na infância, dos pais não conseguirem lidar com os nossos humores, com os deles, né, os sentimentos deles, muito menos, né, o nosso ficava de lado, assim, né, criança não tem, nem pensa, ninguém pensava que criança absorvia essas emoções, né, então a gente não metabolizou tudo que a gente sentiu, principalmente no feminino, que é essa parte interna. O homem, ele é do agir, é do fazer, então, geralmente, o homem se cura dessas emoções, né, desses sentimentos, sei lá, vai capinar um lote, vai fazer um trabalho, fazer qualquer coisa, o homem é o fazer. Ele consegue elaborar fazendo, e nós sentindo, nos recolhendo, chorando aquela dor, para conseguir liberar. Beleza, ir para academia é bom, contato com a natureza é bom, tudo isso ajuda muito. Mas parar e entender aquela dor, sentir aquela dor. Não entender com a cabeça, mas sentir no corpo. No corpo, onde é que ela dói? No peito, dói nas costas. Então, será que a gente está carregando muito peso emocional de outras pessoas? Então, a gente precisa entender de onde é que vem essas dores, né? Então, geralmente vem de casa, né? Vem dos nossos ancestrais, e a gente está somatizando essas dores, né? A gente tem carregado essas dores por lealdade sistêmica, né? Por amor.
Porque quando a gente é criança, a gente não entende o que os pais estão fazendo, né? A gente nem sabe o que que a gente está fazendo, a gente é só criança absorvendo. Então, em lealdade, em amor ao que está acontecendo na nossa família, a gente acaba sobrecarregando, a gente acaba tomando para nós algumas responsabilidades que não são nossas, muito menos enquanto crianças, né? Aí depois de adulto você devolve. Mas como devolver, né? Tá aí, tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Então, a gente tem alguns mecanismos de defesa, que são esses, né? O enrijecimento e enrijecimento. Então, você não digeriu as suas dores ancestrais, então você teve a ausência de amparo e o corpo enrijece, ele trava. Sabe quando a coluna você fica assim? As costas doem, o músculo trava, o coração parece que para, a voz não sai. Então, tudo isso é um enrijecimento, endurece a gente. Então, a gente fica rígida. Então, a gente não consegue fluir na vida. A aceleração, que é o fazer. Você entra meio que no colapso, eu não sei, sabe barata tonta? Ai, meu Deus do céu, e agora? O que que eu faço? Então, a gente também tem esse com medo de perder o controle. Então, a gente quer fazer mais e mais e mais e mais. E a contração, que é o perfeccionismo, como sobrevivência. O perfeccionismo, ele é muito voltado para o ambiente masculino, tá? Fazendo um parênteses. Porque o ambiente masculino é ligado ao fazer. Então, quanto mais você faz, mais você vai aprimorando aquela habilidade. Todos nós temos o feminino e o masculino, tá? Mas às vezes a gente quer racionalizar um sentimento que, na verdade, só precisava ser sentido. Então, você deixa o sentimento de lado e vou performar. Então, você é a pessoa mais bonita, eu vou ser a pessoa, sabe, tentando sempre ser para fora o que a gente não consegue ser muito para dentro. Então, esse é o perfeccionismo. Então, eu vou ser muito boazinha porque eu não quero dar trabalho. Eu vou ser perfeita porque minha mãe já carrega é, coisas demais. Então, eu preciso ser amada, eu preciso me sentir segura. Então, você vai se moldando do que é externo, não se moldando, não deixando transparecer ou florescer o que é interno. Entende a diferença? Sim? Não? Todos aí? Então, em resumo, são esses três, né? Enrijecimento, aceleração e contração. Então, vamos mais uma vez para a prática. Ah, essa parte é legal. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, fazer uma pequena pausa, respirar. Tá todo mundo podendo fechar o olho, ninguém está dirigindo, não, né? Então, feche seus olhos agora. Respira fundo. Apenas se observe. Sinta o peso do seu corpo na cadeira, no sofá, onde você está, na cama. Só sinta o peso do seu corpo. Observe o ritmo da sua respiração, se ela está mais lenta, se ela está rápida, se ela está curta. Perceba se você está enrijecida, se você está acelerada ou se você se contrai. Perceba como que o seu corpo reage. Talvez essa tenha sido a forma mais bonita e honrosa que você encontrou para sobreviver e seguir adiante. Foi por amor cego à sua história, à sua família, à sua mãe, ao seu pai e ao seu clã. Você se apertou para que ela pudesse ficar em pé, para que a sua mãe pudesse ficar em pé, para que o seu pai pudesse sustentar. Não há nada de errado com você. Há apenas uma história que precisou dessa proteção para que você chegasse até aqui.
Respira mais um pouco. Perceba qual parte do seu corpo está tentando se proteger agora. Está tentando te proteger. Onde que é? É no estômago? É na cabeça? Nas costas? Onde? No pulmão, na respiração difícil? Perceba. Então, agradeça a essa parte do seu corpo que você sentiu por ela ter te mantido viva, por ela ter te salvado, por ela ter te protegido. Deixe essa dor ou essa ameaça descansar. Pare de lutar internamente. Apenas acolha e descanse. Quando vocês estiverem prontas, quiserem voltar, dê um joinha. Como é que foi sentir na prática? Senti minha mandíbula, meu rosto, acho que era o lugar mais tenso. Muita trava, né, ao falar. Uhum. O Uhum. meu, os ombros. Os Muito, ombros, muito, muito. Demais. Muito, muito pesado nos ombros. ombros também, né, Nayara? É. Então, isso reflete algumas dores, né? Isso é o sintoma de uma dor mais profunda, né? Por exemplo, carregar o mundo nas costas, carregar as dores de outras pessoas, tudo isso dói os ombros, né? Porque você se sente com a necessidade de ajudar as outras pessoas ou levá-las junto com você. Sabe quando a outra pessoa não toma atitude? Você fala, ai, eu vou ter que ir lá fazer. Quando a outra pessoa não faz, você fala, nossa, eu vou ter que ir lá fazer. Porque a outra pessoa. Ou você não deixa a outra pessoa fazer, também tem isso. E da mandíbula ou é muito raiva, sabe? Sabe quando você fica com raiva e range os dentes? Então pode ter a raiva envolvida. Então, avaliar depois essa raiva, né? De onde ela vem. Ou coisas não ditas que você precisou engolir. Tipo, tá ali, eu preciso falar, isso eu não vou falar, porque assim, é isso. Então, o caminho para a cura é essa, tá? Vou falar só mais um pouquinho aqui na frente do caminho. Aí o caminho vocês podem anotar de novo, porque vocês vão usar muito. Então, a gente precisa reabilitar a função do sentir. A listinha lá dos traumas, lá de cima que a gente falou para dos traumas não, das emoções, dos sentimentos ancestrais, o familiar e os nossos, né, individual. Depois vocês podem ir dando significado para cada uma dessas emoções, né? Eu gosto muito de usar um exemplo sabe quando que a gente precisa concordar com essas dores, né? Então, é uma dor, ela está doendo, a gente não pode lutar com elas, contra elas. Mas sabe aquela pessoa chata, que não para de falar, que fica falando lá da sua cabeça, fala. Ela só para quando a gente concorda com ela, não é verdade? Então, esses sentimentos que ficam lá doendo, 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 dê um lugar para eles. Mas não, hoje, quem tem dificuldade para chorar, recomendo colocar um filme bem triste, bem triste. Aí aquele filme vai tocar em alguma ferida. Aí você vai lembrar, nossa, isso aconteceu comigo lá em 1900 e bolinha. Aí o que que você vai fazer? Chorar. Chorar aquele sentimento. Chorar aquela emoção. E aí você vai dar um significado para ela.
vai dar um nome para ela. Fala, ó, esse aqui é uma tristeza, essa aqui é um rancor que eu tenho, porque a pessoa fez isso. Então, aí você concorda, fala, não, tudo bem, aconteceu porque tinha que acontecer, tá feito, não posso mais fazer nada, vamos chorar logo essa dor para a gente seguir em frente. Aí você tira mais uma dor da mochila, aí o ombro começa já a ficar mais leve. Libera um pouco daquela raiva, a gente já começa a liberar um pouquinho a mandíbula. E a gente vai percebendo no nosso corpo como que a gente vai, digamos, fluindo na vida, né? Como as coisas começam a ficar mais leves a partir do nosso sentir. Então, papel e caneta, até aqui tudo bem. Dúvidas, traumas, ressentimentos. Então, identificar de onde vem. Então, lá, é ancestral. Nossa, eu lembro quando minha avó tinha determinado sentimento. Eu lembro da minha avó assim, assado. Minha mãe contava que a minha avó era assim, assado. Então, e aí você se percebe numa atitude. Você fala, nossa, eu acho que eu sinto isso também. Em algum momento eu senti, em algum momento, mas eu nunca reparei que era de lá. Achei que era meu. Aí já começa a devolver. Você fala, ó, isso aqui não é meu, não. Toma que o filho é teu. E você começa a identificar de onde vem. Depois a observação. Então, dá um nome. Faz alguma, sei lá, dá um nome. Acende uma vela. Você pode fazer qualquer coisa. E depois o escoamento, né? Que é esse chorar, sentir essa dor, deixar fluir. Porque a vida, eu estava lendo até outro dia que a vida ela é como um rio. E às vezes a gente fica só na bordinha ali, molhando os pés. E a gente não entra no fluxo da vida, no fluxo do rio. E aí, quando a gente não entra no fluxo do rio, a gente não vive. Porque o rio caminha para o mar, né? Ele segue para o mar. Então, se a gente não entra nesse fluxo, a gente sempre fica parada. A gente fica parada na vida. Então, o chorar é isso, é deixar fluir. A mágoa, a origem da mágoa é mar, água, água parada. Vocês já viram deixar a água parada? Eu vou fazendo vários parênteses na minha cabeça fica assim. Vocês já viram deixar uma água, esquecer uma água por muito tempo em algum lugar? Quando você voltou, ela estava meio, sei lá, nojenta, com lodo. Agora você imagina isso dentro da gente. Então você fica lá. Aí vai gerando uma dor aqui, uma dor ali, daqui a pouco essa dor se materializa numa doença, né? Que é o que a gente não quer, por isso que a gente precisa sentir. E dar um pertencimento para essa dor. Então, são 4 movimentos. Eu vou falando tanta coisa no meio do caminho. Então, a identificação, de onde é que vem lá, se é ancestral, familiar, individual. 2, dar o nome para essa dor. 3, o chorar, que é esse escoamento, né, dessa água, que é o depois que processou, né, tipo, a ameaça passou e agora vamos processar essa informação. E o pertencimento. É dar o lugar, né, dar o lugar e honrar essa dor. Então, muitas vezes essa dor não é nossa, né, a gente vê isso em constelação, que muitas dores que a gente carrega não são nossas. E quando a gente honra essa dor, a gente dá um lugar para ela, dá um lugar para ela dentro do coração, não é dentro da mente, não, gente, é no corpo. A gente entender que aquilo é o nosso corpo. E ela para de doer, né? Ela faz, começa a fazer parte da gente. É aquela pessoa chata que fica lá, até você concordar com ela, dar o pertencimento a isso, é concordar, ok. Foi como foi, não posso fazer nada, e vamos seguir em frente. Então, dar um lugar para eles. Então, eu acho que é isso que eu queria passar para vocês, em resumo. Eu vou deixar aqui perguntas, aberto para perguntas, e aí daqui a pouco eu vou ler um trecho de um livro que
e eu achei que cabe pra gente. Vou precisar tempo para processar essas coisas todas, né? Mas vamos lá, estamos aqui para isso. Obrigada, Isso, Fê. imagina. Tá bem? Ó, esse livro aqui, do Bert Helling. O imperfeito é humano, permanece no tempo e ainda tem tempo, pois nele ainda vai surgir alguma coisa. Ele pode evoluir. Somente o imperfeito tem futuro. O futuro lhe pertence. Já o perfeito não tem futuro. Ele se imobilizou. O imperfeito tem força. Ele ainda deseja alguma coisa. Nele existe tensão e ainda atrai outras coisas. Como ainda precisa de algo, depende ainda de receber, o que é uma condição para trocas e relacionamentos. O perfeito não comporta relações, porque somente somos completamente humanos e temos futuro enquanto somos imperfeitos. Então, quando eu li essa parte esse texto, né, eu vi o quanto nós percebi, né, o quanto nós mulheres nos cobramos a perfeição. Então, eu preciso ser uma mãe perfeita, eu preciso ser uma esposa perfeita, eu preciso ser uma filha perfeita. Então, tudo vem da perfeição, né? Então, a gente imagina que a gente precisa ser tamanha perfeição. Mas só os imperfeitos que conseguem ter futuro, que têm algo para se moldar e trocar, né? Então, nós mulheres somos muito mais imperfeitas, e essa imperfeição que nos traz completude, porque a gente vai nos moldando, a gente vai nos criando, e a gente não fica refém do externo, porque uma hora a gente quer ser uma coisa, outra hora a gente fala, não, não quero mais. E aí você pode ser outra coisa, porque a mulher pode ser o que ela quiser. Então é isso, gente. Tem uma frase do Jung que diz: aquilo que você persiste, desculpa, aquilo que você resiste, persiste. E aquilo que você aceita, transforma. Então, aceitar a gente como esse ser imperfeito. Adorei. Eu vou querer que você coloque essa frase depois para nós. Essa do Jung? As duas. Ó, as duas. Vou As tirar a duas. foto do texto. Joia, obrigada. Imagina. Então, dúvidas, traumas, vocês querem comentar alguma coisa? Estou à disposição. Gostaram? Foi difícil? Eu gostei muito. Como a Michelle falou, é processar tudo isso agora, né? Uhum. Realmente é algo que vai ficar ali por dias ali, a gente pensando, porque essa noção, principalmente dessa dor da dor não, desse sentimento ancestral, né? Desse sentir ancestral, era uma coisa que eu nunca pensei assim, nunca imaginei, né, que pudesse ter um reflexo assim tão presente, né? Realmente eu fiquei surpresa, mas foi muito Nayara bom. falando, Muito obrigada. imagina, Nayara falando que foi maravilhoso. Ai, peraí, eu perdi a conversa. Peraí, cadê? Mais difícil de gerir, né? Ah, não consegui achar o chat. Achei. Foi maravilhoso, mas difícil processar tantas cargas. Escolhe uma carga por vez. Escolhe um sentimento por vez, tá? A constelação ajuda muito a processar essas cargas, né? Porque a gente vê ali na hora, então não tem como desver. Quando você vê, não tem como desver. Então, recomendo muito constelação para você ver o que está acontecendo, ver o que você está carregando. Então, às vezes,
a uma determinada dor. E aí trabalha essa dor, vai trabalhando, trabalhando. Por exemplo, essa raiva que eu falei no início, né? Que era uma raiva que depois eu percebi que era ancestral. Nossa, demorou anos para falar assim, nossa, agora sim. Porque aí você vai trabalhando um pouquinho, você vai trabalhando camadas por camadas. E acho que ainda tem uma camada. Então, acho que é um trabalho que nunca acaba. Mas é um trabalho que, quando você começa a sentir e ver no seu corpo, você se vê diferente, você começa, eu acho que vale a pena investir no sentir. Então, vamos sentir. É muito gostoso, gente. É, é quando você vai num restaurante, você pede a sua comida preferida e você esquece do mundo. Você fala, só quero sentir essa comida, o sabor dessa comida. A vida é isso, tá? É sentir esse gosto de tudo. Então, a gente vai se guiando pelo sentir. Então, o que que o outro nos causa, né? Então, quando você tá uma amizade, vamos usar um exemplo de amizade. O que que essa amizade reflete em você, né? Onde que ela toca? Então, às vezes, a gente tem algumas amizades críticas, né? Uma amiga que é muito crítica, e aí ela solta alguns comentários e fala, nossa, não gostei, mas aí às vezes a gente não comenta nada porque você não quer desfazer daquela amizade, mas aquele comentário te feriu, né? Então, isso é se guiar pelo sentir. E aí avaliar, poxa, eu vou conseguir manter essa amizade por muito tempo? A pessoa que está sempre alfinetando, sempre está lá me machucando de alguma forma, e eu nunca falo nada, nunca expresso que aquilo me afetou. E aí a gente começa a ter relações, escolher as nossas relações a partir do que o outro faz a gente sentir. Mas a responsabilidade do outro? Não, a gente não está falando do outro, a gente está falando da gente, porque quem sente é a gente. Mas se é uma pessoa que está sempre te atacando, vale a pena? Né? Mas aí tem outras pessoas que te elogiam, que te é, incentivam, faz os reforços positivos e quer te ver crescer e está ali sempre te ajudando, te apoiando. Poxa, é uma pessoa que talvez você queira manter por perto, né? Então, ela desperta em você sentimentos valorosos. Então, é observar o que o outro faz a gente sentir. O ambiente de trabalho também é o mesmo, relacionamento, tudo, tudo. Eu mudei de academia porque lá não me sentia bem, pra você ter noção. Então, é isso, o sentir é isso, é muito, é prático. Depois vocês vão ver que é prático. Você fala, nossa, mas depois de um tempo sentindo, eu vi que, de fato, aquela amizade era muito tóxica. Nossa, aquela academia, gente, olha uma coisa, mais nada a ver. Não, pelo sentir, eu troquei. Então é isso, gente, se vocês deixarem aqui, eu vou até de manhã.